Pessoal, tudo bem? Então, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre todo aquele conteúdo que foi ministrado em sala de aula, né, de noções de estatística, e a gente vai dar só uma pincelada em tudo que foi falado, para quando vocês precisarem, vocês podem consultar esse material. Então, a primeira pergunta é: o que é estatística? A estatística, ela é a parte da matemática que estuda os métodos para coletar, organizar e analisar dados de diferentes áreas, visando aí uma tomada de decisão no final. Ou seja, tentando explicar o que é isso, por exemplo, se uma emissora de TV ela deseja colocar um determinado programa em um determinado horário, para que ela possa definir qual vai ser o melhor programa, qual vai ser o melhor horário para aquele determinado programa, o que ele vai precisar fazer? Vai pegar um determinado público e vai coletar dados sobre o que a pessoa gostaria de assistir, sobre qual é o horário que ela preferia, né, que ela prefere assistir. Então, esse processo de coletar esses dados, essas informações, de analisar e no final tomar uma decisão, é isso que a estatística faz. Ou seja, vai coletar os dados, né, para saber o que o público vai querer assistir, em qual horário ele vai querer assistir. Tá, coletou esses dados, analisou e no final ela vai decidir, o público ele prefere tal programa em tal horário. Então, é para isso que serve a estatística, para coletar esses dados, analisar e no final ela vai tomar uma decisão com relação a esse grupo que foi pesquisado, esse público que foi pesquisado, tá bom? Agora, a gente vai entender o que é população. A população, ela é um conjunto de elementos que queremos pesquisar e que apresenta pelo menos uma característica em comum. Então, é um conjunto de elementos, né, que a gente vai pesquisar, vai estudar, vai coletar aqueles dados ali daquele grupo específico e para fazer parte dessa população tem que ter pelo menos uma característica em comum. Por exemplo, se eu quero estudar um grupo de pessoas ali que tenha celular, por exemplo, para fazer parte da população, a característica vai ser o celular. Então, se eu não tenho celular, eu não faço parte da população. Então, para fazer parte da população, tem que ter pelo menos uma característica em comum. O que é a amostra? A amostra, ela é um subconjunto, ou seja, ela é uma parte da população, né, apresentando aí as mesmas características da população. Então, por exemplo, para que serve a amostra? A amostra é quando a gente vai estudar um caso que tem aí uma quantidade muito grande de elementos, por exemplo. Voltando um pouquinho na população, quando a gente fala de população, a gente não estamos referindo à população de uma região ali, de pessoas de uma determinada região. Essa população, ela pode ser qualquer elemento que vai ser estudado. Então, aqui, ó, a amostra, ela vai ser uma parte dessa população. Ou seja, por exemplo, se a gente for experimentar um alimento, vamos supor, se a gente for experimentar um pouco de feijão, por exemplo, daquele todo, aquela quantidade toda de feijão que a gente está experimentando. A gente pega uma colher e a gente vai experimentar um pouquinho. Aquilo que a gente vai pegar na colher é uma amostra. Por quê? Porque eu estou pegando uma quantidade de elemento que pertence a todo aquele conjunto. Por exemplo, eu tenho aqui um feijão, que vai ser a minha população. Vou pegar um pouquinho aqui na colher e vou experimentar. Então, esse meu pouquinho aqui é a minha população. Vai ter as mesmas características, vai ser a minha amostra, perdão. E vai ter as mesmas características da população.
necessariamente eu não precisaria experimentar todo o feijão para eu perceber se ele está ou não com a quantidade de sal ali adequada. Então, para isso que serve a amostra. É para quando o estudo daquele determinado conjunto é um conjunto muito grande, ou seja, tenha bastante elemento. Então, você pega uma quantidade de elementos mesmo daquele conjunto todo, seleciona uma quantidade ali e faz a pesquisa somente com aquela quantidade menor ali de elementos, né? Então, isso é a nossa amostra. Essa é a nossa amostra. O que é uma amostragem? A amostragem é todo o processo que se tem até conseguir escolher uma amostra da população, desde atendendo aí as características, atendendo aí os requisitos necessários. Vamos falar também sobre valores e variáveis de uma pesquisa. Quando eu faço a seguinte pergunta: qual é o seu esporte favorito? Olha, esporte será a minha variável. E as respostas que eu tenho para essa variável, por exemplo, eu posso dizer, meu esporte favorito é futebol, natação, voleibol, futsal, handball. Então, a minha variável vai ser esporte e as possíveis soluções que eu posso dar para essa variável serão os valores. Por exemplo, quando eu digo qual é a sua idade, idade vai ser a minha variável. Agora, então eu posso dizer, eu tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, as possíveis soluções para essa variável vai ser o que chamamos de valores. Quando eu pergunto qual o seu grau de instrução? Grau de instrução aqui seria escolaridade. Então, grau de instrução será a minha variável. Aí eu posso dizer, eu tenho ensino médio, ensino fundamental. Eu posso dizer ensino médio, ensino superior. Então, as opções que eu tenho para responder essa variável aqui vai ser o que nós chamamos de valores. Variável vai ser o que refere à pergunta, qual é o seu esporte, idade, grau de instrução, e valores vai ser as possíveis soluções para aquela variável. Vamos falar também dos tipos de variáveis. Por exemplo, nós temos as variáveis qualitativas, que são aquelas variáveis que não podem ser representadas por um valor numérico. Por exemplo, quando eu pergunto qual é o seu sexo, as opções para essa variável que a gente tem é masculino e feminino. Então, eu não consigo representar esses valores por um valor numérico. Quando eu pergunto qual a cor dos seus olhos, a gente tem as opções azul, verde, preto, castanho. Então, eu não consigo representar esses valores aqui por um valor numérico. E nós temos também as variáveis quantitativas, que são aquelas variáveis que podem ser representadas exatamente por um valor numérico. Por exemplo, quando eu pergunto qual é a sua altura, a minha altura 1,60, 1,70, 1,80. Então,
são exatamente valores representados por valores numéricos. Quando eu pergunto quantos irmãos você tem? 1, 2, 3, 4. Então, variáveis qualitativas são aquelas que não podem ser representadas por um valor numérico. Variáveis quantitativas são aquelas que podem ser representadas exatamente por um valor numérico. A respeito do que foi falado, a gente vai resolver agora essas questões aqui. Olha só, é possível consultar todo o universo? Olhando assim para todo o universo, a gente consegue imaginar que seria uma quantidade de elementos aí muito grande, que daria muito trabalho para coletar dados. Isso se for possível, né? Mas com certeza, se pegar uma amostra daquilo que se deseja estudar, pesquisar, se pegar uma amostra seria mais fácil. Então, é possível consultar todo o universo? É impossível, né? Mas uma amostra seria mais adequado. Olha essa pergunta. Em uma partida de futebol, compareceram 10.250 espectadores. No final da partida, 520 foram consultados sobre questões de segurança do estádio. Ele pergunta, quantos elementos tem a população? Olha só, se compareceram 10.250, então a nossa população 10.250. E só que 520 apenas foram consultados. Então foi pego uma amostra de toda essa população e para ser consultada. Então a amostra foi 520 espectadores. Olha aqui essa pergunta. Identifique a variável, cite alguns possíveis valores para ela e também qual tipo dessa variável. Então aqui há 3 perguntas. Olha só. Olha a letra A. Qual a medida da sua altura? Qual a variável? Altura. Alguns exemplos. Alguns possíveis valores para ela. 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Agora, que tipo de variável é essa? Então, como eu tenho valores representados aqui numericamente, significa que eu tenho uma variável quantitativa, que são exatamente as variáveis que podem ser representadas por um valor numérico. Olha essa segunda. Quantas TV há em sua casa? 2. Quantas TV? Qual a variável? Quantas TV há em sua casa? Quantas TV há em sua casa? 2. E que tipo de variável é essa? Novamente, uma variável que pode ser representada por um valor numérico, então será uma variável quantitativa. Letra C. Qual a sua cor predileta? Qual é a variável? Cor predileta. Quais são os possíveis valores para ela? Vermelho, amarelo, verde, azul, e etc. Tá. Que tipo de variável é essa? Eu consigo representar essas cores por um valor numérico? Com certeza não, né? Então, será uma variável qualitativa, que é exatamente a variável que não pode ser representada por um valor numérico. Essa questão ela é bem semelhante à questão anterior e ela diz o seguinte: em que mês você prefere viajar? É uma pergunta aqui, né? Aí ele quer saber qual aqui é a variável? Mês. Quais são os possíveis valores para essa variável?
Vamos colocar aqui janeiro, não, julho e dezembro. Que tipo de variável é essa? Eu consigo representar esses valores aqui por um valor numérico? Não. Então, será uma variável qualitativa. Que são exatamente as variáveis que não podem ser representadas por um valor numérico. Mais uma questão aqui para a gente resolver. E a pergunta é a seguinte. Uma agência imobiliária tem 2.000 clientes cadastrados e a agência resolveu consultar 350 deles sobre algumas preferências na compra de um imóvel. A letra A diz o seguinte: qual é a população dessa pesquisa? A população vai ser os 2.000 clientes. A letra B diz o seguinte: nessa pesquisa foi utilizada alguma amostra? Se sim, qual? Foi consultado apenas 350 dos 2.000 clientes. Então, a amostra, então sim, foi utilizada uma amostra, 350 dos... Quais são os objetos da pesquisa? Os objetos é aquilo que vai ser estudado. Então, vai ser cada um dos 350 clientes. Então, 2.000 clientes será o meu total, vai ser toda a minha população. 350 deles foi consultado, ou seja, então foi tirada uma amostra desses 2.000 clientes. E o objeto vai ser exatamente esses clientes que fazem parte da amostra, que vão ser estudados. Okay? Então, nessa questão diz o seguinte: uma fábrica de parafusos deseja verificar quantos parafusos apresentam defeitos para cada lote de parafusos fabricado. A pergunta é: qual será o elemento da pesquisa? O elemento da pesquisa será o parafuso. Por quê? Porque quando a gente fala aqui de elemento, necessariamente não precisa ser só pessoas, tá? O elemento, ele vai ser aquilo que vai ser estudado, vai ser o objeto da pesquisa.